Bom dia, pessoal! Na aula de hoje eu vou finalizar com vocês sobre o nosso sistema urinário. Nós vimos na semana passada, a importância do sistema urinário, que ele tem um papel muito importante na filtração, reabsorção e eliminação de substâncias. Mas vimos também que o nosso corpo ele possui outros mecanismos para eliminar essas excretas, Então, excretas é aquilo que não é aproveitado no nosso corpo, são substâncias tóxicas. Vimos a nossa pele por meio das glândulas sudoríferas, que produzem o suor, e a gente também faz a eliminação daquilo que não é interessante para o nosso corpo. E vimos também que o nosso sistema respiratório, ele tem esse mecanismo. Mas é o sistema urinário que tem um papel fundamental nesse processo. Então, nós vimos sobre a importância da excreção, como as excretas são produzidas, do que elas são derivadas, de onde elas provêm. E aí, prosseguindo sobre a excreção nos outros animais também eliminam substâncias que não serão aproveitadas pelo seu corpo. Essas substâncias, só para relembrar, elas são tóxicas. Então, agora a gente já tem uma noção do que são essas excretas. E aí a gente vai ver, prosseguindo aqui, nós vamos ver que a composição do sistema urinário ele é diferente, tanto para os homens quanto para as mulheres. É um sistema muito curtinho, como vocês já viram, Falei para vocês que o sistema urinário masculino, ele se difere do sistema urinário feminino, pois a uretra, que é o canal, por onde a urina é eliminada, no homem, ela também faz parte do sistema reprodutor. Já na mulher, não, um canalzinho apenas que compõe o sistema urinário. E isso, para vocês terem uma ideia, é importante a gente saber, tá? Porque lá na frente, quando a gente for estudar o sistema reprodutor, eu vou falar sobre esse canalzinho aí, que é a uretra, tá bom? Então, os nossos órgãos, nós vimos que eles são responsáveis, os rins, primeiramente, Ele faz a filtragem do sangue, e aí ele forma a urina e elimina a urina. Então, quem faz, o papel de eliminar, após sair dos rins, os ureteres conduzem a urina formada à bexiga, que vai armazenar essa substância, contendo as excretas, até ser eliminadas pela uretra. Então, falei com vocês a respeito da coloração da urina, que é muito importante isso, porque indica, a quantidade de água que a gente está ingerindo. E falei para vocês que existe uma quantidade ideal. Muitos falam, que deve-se beber 2 litros de água por dia. Mas o organismo ele é individual. Então, para a gente saber quanto que o nosso corpo precisa de água, basicamente é só a gente multiplicar o nosso peso por 35 ml, tá certo? Então, vocês podem aí descobrir o quanto o organismo de vocês precisa. Não necessariamente 2 litros de água, tá bom? Então, como prosseguindo, como ocorre a excreção pelo sistema urinário, daí nós vamos entrar no nosso assunto de hoje, que os nossos órgãos do sistema urinário, eles são responsáveis pela produção, armazenamento e eliminação da urina. Então, a excreção pelo sistema urinário pode ser dividida em 3 etapas, que é a filtragem do sangue, e a formação da urina, o transporte da urina até o órgão de armazenamento temporário e o transporte da urina até a eliminação do corpo. Então, sobre a filtragem do nosso sangue e a formação de urina, os nossos rins, eles apresentam o formato de um grão de feijão
e medem mais ou menos uns 10 a 12 centímetros. E cada rim é formado aproximadamente por 1 milhão de pequenas estruturas denominadas néfrons. Essas estruturas elas podem ser vistas com o auxílio de microscópio e são responsáveis pela filtração do sangue. Então, sobre a filtragem do nosso sangue e a formação de urina, os nossos rins eles apresentam o formato de um grão de feijão e medem mais ou menos uns 10 a 12 centímetros. E cada rim é formado aproximadamente por 1 milhão de pequenas estruturas denominadas néfrons. Essas estruturas elas podem ser vistas com o auxílio de microscópio e são responsáveis pela filtração do sangue. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui uma visão interna dos rins. Nós vamos falar a respeito dessas estruturas aí. Todas elas estão enumeradas, né? Então, a primeira fala a respeito da cápsula fibrosa que protege os nossos rins. A segunda, vocês podem ver aí, fala sobre as pirâmides renais, nos quais nós podemos encontrar os néfrons. E as pirâmides renais, nas pirâmides renais é onde ocorre toda a filtragem do sangue. Nessa região aí dos rins, como vocês podem ver, é onde nós localizamos a artéria renal e a veia renal e também o uréter. A artéria renal, ela leva o sangue para os nossos rins, né? O sangue que vai ser filtrado. Já a veia renal, ele recolhe o sangue depois de filtrado. Então, após a filtração, né? Esse sangue filtrado, ele irá sair dos nossos rins e percorrer outros órgãos. E o uréter é que é responsável por recolher a urina formada e encaminhar até a bexiga. A extremidade do uréter, próxima ao rim, forma uma estrutura dilatada que denominamos de pelve renal, então, por meio da qual é a urina coletada para ser levada à bexiga urinária. Então, na próxima página aqui, a gente vê como que é um néfron, essa estrutura aqui microscópica. Cada néfron é formado por um corpúsculo renal e um túbulo renal. Então, no corpúsculo renal é formado por duas partes principais. Temos o glomérulo e a cápsula glomerular, como vocês podem ver aí. O glomérulo que é constituído por um conjunto de capilares sanguíneos. Então, ao redor dele, a gente encontra a estrutura com formato de taça denominado cápsula glomerular. Já o corpúsculo, ele mantém comunicação com o túbulo renal, que é rodeado por vários capilares sanguíneos. Os túbulos renais, de diferentes néfrons, são ligados a um ducto chamado de tubo coletor. Esses se unem e convergem para a pelve renal. Então, a formação de urina, ela começa com a filtragem, como eu falei para vocês. Basicamente, os nossos rins têm 3 papéis importantes, que é de filtragem, reabsorção e eliminação da urina. Então, a filtração, ela ocorre nos glomérulos. O sangue ele chega aos rins por meio da artéria renal, que se subdivide até formar os capilares do glomérulo, né? Desculpa. Então, nesses capilares ocorre a filtragem do sangue, ou seja, determinadas substâncias saem do sangue enquanto suas proteínas e células permanecem nos capilares. O material que sai do sangue nos glomérulos, chamado de filtrado glomerular, é líquido, pois contém grande quantidade de água. Esse filtrado é recolhido pela cápsula e encaminhado ao túbulo renal. O sangue filtrado é encaminhado por meio de capilares até a veia renal, de onde sai do rim para outras partes do corpo. No decorrer da sua passagem pelo túbulo renal e pelo tubo coletor, a composição do filtrado se altera até resultar na urina. Essa alteração ocorre por meio de 2 processos, a reabsorção tubular e a secreção tubular. O filtrado presente na cápsula
ainda pode conter substâncias importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Por isso, elas são absorvidas de volta para o sangue dos capilares que circulam o túbulo renal e o tubo coletor. Esse é o processo conhecido como reabsorção tubular. Entre as substâncias que são reabsorvidas, como vocês podem ver aí, destacam-se, parte da água, glicose, aminoácidos e alguns sais. Tudo isso é proveniente, da nossa alimentação. Algumas substâncias presentes no sangue não são eliminadas no filtrado em quantidade suficiente para manter a saúde do nosso corpo. Isso ocorre com moléculas grandes ou quando a quantidade da substância é muito alta no sangue. Nesses casos, tais substâncias são eliminadas por meio de um processo conhecido como secreção tubular. Por meio desse processo, as substâncias presentes no sangue saem dos capilares que se encontram ao redor dos túbulos renais e passam para o interior desses. Entre essas substâncias secretadas destacam-se a ureia, a amônia e determinados sais. Após passar pela reabsorção tubular e a secreção tubular, o filtrado ele torna-se uma urina. Esse líquido é coletado pela pelve renal e encaminhado ao uréter. Então, a formação da nossa urina é basicamente, foi descrita aqui para vocês. Todo esse processo aí ocorre no néfron, como vocês viram, que estão localizados nas pirâmides renais, como eu disse aqui para vocês, tá certo? Então, a ingestão de água, pessoal, é muito importante para o nosso corpo, por meio dela, nós ingerimos os sais minerais, que são substâncias que são eliminadas com frequência, mas também por meio da alimentação, nós ingerimos substâncias que serão filtradas e reabsorvidas para o nosso corpo. E aí, o transporte e a eliminação da urina, após a formação delas nos néfrons, ele é coletado pela pelve, encaminhado ao uréter, e daí não ocorre mais nenhuma modificação na composição da urina, que contém basicamente, principalmente água, ureia, amônia e determinados sais minerais. Cada rim apresenta um uréter, o qual comunicam-se com a bexiga urinária, e esses ureteres, tem o papel de transportar a urina do rim para a bexiga urinária por meio da contração dos músculos lisos da uretra que empurram a urina até a bexiga urinária. Como vocês podem ver aí, o canalzinho, da uretra no sistema masculino, sistema urinário masculino, é maior que no sistema urinário feminino. O tamanho do canal, pessoal, ele é até importante a gente saber, porque como na mulher está bem próximo, a região ao ânus, as mulheres, no caso, elas têm grande probabilidade de sofrer com infecções, tá certo? Já a nossa bexiga, ela é um reservatório que que suporta, uma capacidade de 700 a 800 ml de água, mas quando ela já atinge uma quantidade de 200 ml, já sentimos vontade de urinar. Então, conseguimos temporariamente armazenar a urina nesse órgão até ela ser eliminada. Porém, que fique claro que não é interessante a gente prender por muito tempo a urina na bexiga, porque pode causar sérios problemas, tá certo? Falei para vocês a respeito dos cálculos urinários, que são formados nos rins. Esse é um exemplo de radiografia que mostra, esses cálculos vulgo pedra nos rins.
tá certo? Isso é... Os cálculos, eles são formados quando a gente ingere uma quantidade muito grande de substâncias, né, com cálcio, que contém cálcio, e um dos fatores também que implica na formação desses cálculos é que é a pouca quantidade de ingestão de água. Então, lembrando que é interessante para o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa de uma média de água por dia, até porque a gente elimina água constantemente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, tá? Como eu disse também, é muito comum cálculos renais para homens, tá certo? Então, o nosso controle de micção, né? O nosso controle ao ato de urinar é responsável por um músculo, que é chamado de esfíncter, que fica na parte externa da uretra, e a gente consegue controlar a micção a partir dos 2 anos de idade, tá? Todo esse controle, né, é uma integração entre o nosso sistema nervoso também, que se torna mais desenvolvido a partir dessa idade, tá? Então, por isso, né, as crianças, elas conseguem aprender a partir de uma certa idade. E esse descontrole também, né, pode afetar alguns idosos e pessoas que não conseguem controlar, né, a urina, não conseguem prender, digamos assim, ela sofre com incontinência urinária. Encerro, né, deixando essa leitura aqui para vocês. Gostaria que vocês dessem uma lida nessa parte aqui, pois na nossa aula online eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Nos encontramos na quarta-feira. Qualquer dúvida também, vocês podem me perguntar no nosso plantão, tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês.